Eu disse que o presidente Bolsonaro ia para a prisão. Quando foi isso? Em novembro de 22. Em novembro de 22. Mais ou menos naquele momento, o presidente Bolsonaro estava recebendo um futuro ministro do governo Lula, que sentou para se reunir com ele, dizendo assim, o próprio presidente Bolsonaro falava, eu acho que eu vou preso. Aí o ministro Lula falou assim, não, mas vai ser uma prisãozinha light, só uma prisão domiciliar. Quem acredita até hoje que pica tem ombro? Em pleno 2025, alguém acreditar que só a cabecinha, só uma prisãozinha domiciliar. Em pleno 2025, ainda tem gente que cai nesse golpe. Ora, a vontade do regime é botar o presidente Bolsonaro fechado na prisão. Eu estou dizendo há muito tempo. Em agosto e outubro, desse ano, eu disse que a prisão dele ia ocorrer em agosto e outubro desse ano, entre agosto e outubro. A gente está o quê? Finalizando agosto e iniciando setembro. É isso, vai ser entre agosto e outubro. Fechado na prisão. Muita gente achou ruim, muita gente não acreditou, mas essa é mais uma previsão que está se concretizando. Vejam a reportagem e vejam a naturalidade que o Igor Gadelha colocou para o Metrópolis o seguinte título: Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. O texto da reportagem diz que inicialmente especulou-se que o presidente Bolsonaro pudesse cumprir pena em uma unidade do Exército, já que ele é militar da reserva, ou em uma sala na Superintendência da Polícia Federal. Já havia relatos, inclusive, que a sala a qual ele ficaria preso estava sendo preparada na PF. Mas o que diz o Igor Gadelha é que as fontes dentro do Judiciário garantem que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes já indicou que vai ordenar que, pelo menos inicialmente, o presidente Bolsonaro cumpra a pena em uma cela na Papuda. Essas informações revelam alguns pontos que não podem ser ignorados. O primeiro e mais óbvio deles é que nós estamos diante de um juiz que admitidamente já decidiu acerca da condenação do réu que ele está prestes a julgar. Ora, se a intenção do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, não fosse condenar o presidente Bolsonaro no caso do golpe da Disney, ele não estaria indicando para membros do Poder Judiciário que ele quer mandar o presidente Bolsonaro para Papuda. O outro ponto é que isso faz parte não somente do processo de condenação, mas do processo agora de humilhação pública do Bolsonaro. A mesma humilhação pública que faz botar um policial na porta da casa do cara e que faz a Polícia Federal cogitar alguém ficar lá dentro da casa do presidente Bolsonaro, vendo a filha e a esposa do cara em roupas íntimas, em situações privadas. É humilhação, é para mostrar você não tem poder nenhum. Nós fazemos o que quisermos com você. Vejam, onde é que o Lula ficou preso quando ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Ficou preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Conseguia até namorar. O presidente Bolsonaro é militar. Poderia ser mandado, deveria ser mandado, para uma prisão militar. Mais do que isso, o presidente Collor foi mandado pelo Gilmar Mendes para casa porque sofria de problema de saúde. Sabe qual era o problema de saúde? Apneia do sono. Apneia do sono. Sabe o que é isso? O cara ronca muito. Não, ronca muito não pode ficar preso em cela comum. Tem que ir para cá. Prisão domiciliar é um problema de saúde. Apneia do sono, tem que usar aquele CPAPzinho. Eu tenho um pouquinho de apneia também. Coitada da Natália. Então já não posso, no critério de Gilmar Mendes. Não, mas isso é só para Collor. Para bolsonarista, é Papuda. Não importa se você já teve, 9 cirurgias por conta da facada que você tomou de um militante do PSOL. Não. Tem apneia? Bolsonaro tem apneia? Não tem apneia, pô. Tem crise de soluço horrorosa, não consegue falar, como aliás mostraram os áudios com Malafaia, não consegue falar, sem soluçar, tem problemas horrorosos, é internado o tempo inteiro, tem que quantas vezes foi parar no médico, quantas cirurgias já fez, mas não tem apneia. Então manda para onde? Manda para Papuda. Papuda para onde vai, por exemplo, onde estava o Marcola, o líder do PCC. A ideia aqui, entendam, é primeiro o assassinato de reputação, o assassinato da imagem do presidente preso junto de homicidas, estupradores, ladrões e por aí vai. Mas o assassinato de reputação talvez seja só o primeiro passo, porque o assassinato literal talvez seja o segundo passo. Porque o presidente vai estar em um ambiente absolutamente exposto, mesmo que numa cela especial. Então você tem as 3 etapas de assassinato. O assassinato político, impedindo a sua capacidade de reeleição, o assassinato de imagem, de reputação, e talvez até a conclusão do serviço do Adélio Bispo, que começou em 2018 e não foi concluído com sucesso. E a minha pergunta para vocês de casa é se vocês vão deixar isso acontecer. Eu espero que a população do Brasil me encha de orgulho de novo no 7 de setembro. Estou tentando preparar uma surpresa bacana para a semana que vem. Vamos ver, não depende de mim. O que nos leva ao próximo assunto. Eu quero ver se vocês acertam. Quem foi um dos maiores auxiliares do pseudo-juiz Alexandre de Moraes na perseguição do presidente Bolsonaro e da oposição? Se você disse aqui no chat que foi Paulo Gonet, o apóstata, você acertou. Porque Paulo Gonet transformou a Procuradoria-Geral da República de um órgão respeitável. Nós tivemos gente do quilate da Lindora Araújo, com suas brilhantes respostas aos abusos ao Alexandre de Moraes, e hoje nós temos uma
PGR, que virou um carimbador de papéis do Alexandre de Moraes. Aliás, pior, eles conseguiram cair ainda mais no fundo do poço, porque agora eles são carimbadores de papel do Lindbergh Farinhas. Porque o que o Farinhas pede, eles fazem. Então o fato é que a apóstata Paulo Gonet é uma peça central do regime, não há a menor dúvida sobre isso. Candidataço ao Malay Magnitsky. Candidataço. Mas por enquanto, por todos os serviços prestados ao Alexandre, por todas as violações de direitos humanos na qual ele foi partícipe, por toda a farsa dele no inquérito do golpe da Disney, o Gonet foi recompensado pelo regime. E nós temos a seguinte notícia. Lula assina recondução de Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Eu entendo quem fica indignado com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo em que isso gera em nós indignação, eu acho que gera uma oportunidade. Porque sim, é prerrogativa do Lula, enquanto PGR, enquanto presidente, indicar o PGR. Porém, é prerrogativa também do Senado sabatinar e aprovar ou rejeitar a nomeação. E aí eu acho que nós vamos ter algumas oportunidades. Primeiro, nós teremos uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde a oposição vai poder questionar o apóstata Gonet sobre todas as ilegalidades cometidas ou chanceladas por ele à frente da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Na sequência, você tem uma votação secreta no plenário do Senado para ele ser reconduzido, e ele precisa de 41 votos favoráveis. Ora, nós temos mais de 41 senadores que apoiam o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E votar sim pela recondução do apóstata Paulo Gonet é dizer que aprova o que o Alexandre de Moraes fez com o apoio do próprio Gonet, além de demonstrar apoio à prisão do presidente Bolsonaro, defendida pelo Gonet. E dá para dar uma dica aqui para o Senado, que a oposição no Senado tem o dever de defender até o dia da votação da recondução do Gonet, porque, vejam, o artigo 292 do Regimento Interno do Senado Federal diz que a votação secreta poderá se dar por meio eletrônico ou por meio de cédulas, ou 3 por meio de esfera. O que a oposição pode fazer é articular que a votação seja feita por meio de cédulas, como já ocorreu na eleição à presidência do Senado Federal no início do governo Bolsonaro. Então, cada senador vai ter a oportunidade de mostrar, se quiser, a cédula de votação antes de depositá-la na urna, para que o povo saiba quem votou sim e quem votou não. O senador que não mostrar a cédula, a gente sabe que está afirmando sim para a recondução do apóstata Paulo Gonet. E assim a gente vai saber claramente quem o eleitor deve cobrar nas eleições do ano que vem. É o regulamento, vamos jogar com o regulamento debaixo do braço, usar a capacidade de articulação aí de vocês, senadores da oposição, é papuda. E eu acho extremamente possível. Uma das coisas que me incomoda muito na oposição brasileira é que eles são derrotados de espírito. O Alexandre de Moraes os derrotou materialmente, mas espiritualmente são muitos derrotados, são pessoas muito para baixo, são pessoas muito desacreditadas, sempre nada vai dar certo. Eu nunca vi uma pessoa assim mudar o mundo. Eu nunca vi um pessimista fazer nada, construir nada. Nunca. O pessimista é aquele que ele gosta de botar as expectativas lá embaixo, porque aí não acontece nada, e aí não aconteceu nada, tá tudo certo, porque ele já tá derrotado por dentro. E aí não tem a frustração. Então todo pessimista, no final, é uma pessoa fraca, com medo de se frustrar. Ela não aguenta a própria frustração. Eu digo para as pessoas da oposição, força, fortaleza. Sempre repito aqui, a sorte é do audaz. Quem ousa, vence.